Se você está procurando um fone em Bluetooth com precinho maneiro e boa qualidade, chegou no lugar certo. Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e hoje eu vou falar para vocês o que eu achei do One Audio A10. Não se assustem com o nome da marca, que não tem nada de ódio, mas é uma fabricante chinesa de fones de ouvido mais em conta e que muitas vezes tem montanhas enormes de graves, o que não é o caso do A10 aqui, que é um fone Bluetooth do tipo circunaural fechado que traz um falante dinâmico de 40mm por lado, Bluetooth 5.0 e cancelamento de ruídos ativo por apenas $50, mas que pode ser encontrado abaixo disso com frequência. Ele tem uma bateria que dura até 50 horas de funcionamento contínuo, coisa que eu testei aqui e, cara, realmente é braba. Eu deixei o fone ligado aqui tocando música por 2 dias direto e não acabou, então eu cansei de testar e resolvi acreditar na One Audio. São 50 horas. Para os mais entusiastas do Bluetooth, ele tem somente os codecs AAC e SBC, sem o já comum aptX ou mais sofisticado LDAC, que acabam encarecendo o fone. Mas a versão do Bluetooth é a 5.0, então dá para assistir aquele filminho no celular sem delays tranquilamente. Agora falando de ergonomia, com seus 300 gramas e pads absolutamente macias e fofinhas, o A10 é bem confortável e não me incomodou em nenhum ponto. Você pode colocar ele aqui, cara, de boa, sem pressão significativa na cabeça, sem pressão em cima da cabeça. Só que para quem tem orelhas maiores, esse espacinho aqui, que não é muito grande, pode incomodar um pouquinho, pode ser que as pads fiquem sobre as orelhas. Mas é uma parada muito específica que realmente só quem tem orelhões maiores que isso vai rolar. O isolamento passivo dele com a ANC desligado é muito bom, eu daria uma nota 3,5 ali numa escala de 1 a 5. O One Audio A10 vem nessa caixinha aqui, que é bastante resumida, somente para caber esta case e alguns acessórios, tá? A gente tem um cabinho USB-C incluso, um manualzinho bem resumido, e aqui dentro a gente tem os fones com mais um cabinho P2P2 para você usar aí, sei lá, acabar a bateria ou quiser usar numa fonte diferente. E o fone tem esse formato dobrável que é relativamente portátil, eu gosto disso aqui, tá? E a headband dele é coberta em plástico, mas tem um arco metálico aqui dentro. Isso aqui, essas conexões me passaram tanta confiança, não, tá? Elas fazem um certo creco-creco, não sei se dá para ouvir aí, mas tá ok também para a faixa de preço do fone, é totalmente aceitável. O ajuste dele é bom, tá vendo? Tem uns cliques bem... Tem uns cliques bem firmes, tá vendo? Então, eu gostei desse ajuste dele, são dos dois lados, tá? E o fone tem esse balanço aqui legal que ajuda a ajustar bem. E as pads dele são extremamente macias, olha que coisa gostosa. Isso aqui é muito bom, muito confortável de usar, tá? Exceto pelo tecido, que é daquele tipo couro sintético que dá um pouquinho de calor quando tá naqueles dias mais quentes. Então, não é a coisa mais legal do mundo de usar, mas isso é comum em diversos fones. Ele tem esse acabamentinho legal aqui, nada de mais nem de menos, tá? Os botões de um lado e do outro lado a gente tem os outros botões e conexão USB-C de um lado para carregamento e a conexão P2 do outro lado. Eu só não consegui saber se as pads dele são facilmente substituíveis, tá? Eu não vou forçar o fone aqui para não estragar, mas eu não encontrei nenhuma pad relativa a este modelo particularmente para vender no AliExpress. Então eu não sei se vai ser uma coisa fácil de conseguir, e isso aqui é aquele tipo de material que vai descascar. E a operação dele é super simples para ligar, basta apertar esse botão e segurar esse texturizado aqui, ó, inclusive fácil de encontrar quando você coloca a mão no fone sem olhar, tá vendo? Você já acha que é o botão texturizado aqui, ele liga e aqui já deve ter pareado o Bluetooth, tá vendo? Parou de piscar a luz em azul, quando fica piscando aqui ele está no modo pareamento, e este mesmo botão aqui serve para pausar ou continuar a música, né? Um toquezinho, e esses outros botões aqui você pode usar para aumentar o volume no mais, diminuir o volume no menos, também apertando e segurando ele passa a faixa para frente ou para trás, dá para atender ou rejeitar ligações dando 1 ou 2 toques nesse botão aqui, ou apertando 2 vezes você chama assistente de voz, tipo a Siri ou Google Assistant. E esse botãozinho de cá você alterna o ANC, pode ser ANC desligado, ANC ligado ou modo transparência. E infelizmente ele não tem um aplicativo para você controlar, por exemplo, a intensidade do ANC ou eventualmente uma equalização e tal. Acho que faz um pouco de falta, mas nesse caso está tolerável porque é um fone barato. Ainda continuando sobre o uso dele, o alcance e a estabilidade do Bluetooth é excelente, daquele jeitinho que dá para você esquecer o celular ali num canto da casa e sair andando com os fones, que a conexão não fica picotando, não fica falhando. Eu não tive aqui nenhum episódio daquelas desconexões espontâneas dele. O ANC dele também é bom e capaz de atenuar até cerca de 25 dB em frequências mais graves. Só que, cara, ele tem um probleminha que pode ser péssimo para a galera que anda de busão ou gosta de andar de Uber ou coisa assim, ouvindo música com a ANC ligado. Porque tem hora que o ônibus ou o carro começa a balançar, sacudir ali, ele começa a fazer um teco-teco, bem normalmente do lado esquerdo, tá? No direito eu não escutei não, mas ele começa a fazer um teco-teco ali, cara, que o uso do ANC num veículo que balança é totalmente
inviável. Para usar num avião, por exemplo, eu acho que não vai dar problema, eu não cheguei a testar, mas quando o veículo começa a sacudir, cara, começa o teco, 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 teco. Eu não sei se isso é um problema no transdutor ou no algoritmo de cancelamento de ruído da OneAudio, mas para quem pretende usar esse fone num ônibus, principalmente aproveitar o ANC, infelizmente eu já não recomendo. Eu vou deixar aqui um teste prático de como é que o ANC dele funciona, vocês vão ver um gráfico que de repente ele cai assim, é quando eu ligo o ANC, o gráfico cai e vai dar para escutar também como que ele atenua o ruído e vocês podem ouvir com os próprios ouvidos o que rola. ANC off. Transparency mode. ANC on. ANC off. E agora vocês estão ouvindo minha voz através do microfone do OneAudio A10. Ele é razoável, tá? Eu não achei que a voz fica tão clara assim, tão nítida, mas dá para conversar numa boa, tem ambientes ruidosos, dá para ouvir a voz, não fica tão separadinha, tão clara dos burburinhos, mas quebra um galhão. E sabe aquele fone que não te impressiona em nada, nem pro bem, nem pro mal, tipo aquele miojo de domingo depois de um sábado de esbórnia? Esse é o som do OneAudio A10. E não leve isso como um demérito de jeito nenhum, e eu digo isso porque ele é um fone com bom equilíbrio tonal, incapaz de ofender, mas que também não impressiona em nenhum quesito, como por exemplo, se você escutar um Anker Soundcore Q30, cara, que impressiona porque tem uma montanha ali, uma quantidade absurda de graves, coisa que nem é muito minha praia, só que impressiona, velho. Você escuta um batidão ali, um rap, o negócio sacode seu cérebro. Ou até um fone mais carinho, tipo um Sennheiser Momentum 3, que impressiona pela claridade e o equilíbrio nos médios. Esse aqui não tem nada disso, mas o grande feito dele é não fazer nada errado, entregando algo que daria para chamar de sonoridade quente e suave. Eu quase esqueci de falar, só que o A3 tem 3 tipos de sonoridades distintas, com o Bluetooth ligado, o ANC ligado e desligado totalmente com o cabo. Eu vou falar da sonoridade dele no modo Bluetooth com ANC porque provavelmente é a maneira que a maior parte das pessoas pretende usar um fone assim, e depois eu comento das diferenças entre elas. E eu sei que eu vou falar aqui agora vai surpreender muita gente, mas ele tem uma sonoridade que me lembra bastante o AKG K361, que é um fone fechado de excepcional qualidade pelo preço e uma sonoridade muito equilibrada, bem próxima de algo de referência. E as semelhanças dele ficam principalmente para mim nas regiões média e grave. Começando então pelos médios, que como eu falei no início, são levemente quentes e agradáveis, com timbres de boa qualidade e um corpo um pouquinho acima do peso, mas ainda bem natural, daquele jeitinho que os instrumentos e vozes tendem a soar naturais e familiares ali. Nada de mais nem de menos, como eu falei. Nos graves aqui acontece algo parecido, só que o A10 tem um pouco mais do que o AKG, com um pouquinho a mais, tanto nos subs quanto nos médios graves, mas não é nada exagerado, nem nada que chame atenção, só que ele pode ser ótimo para quem quer graves que tendam mais para o natural, coisa que costuma ser rara em fones Bluetooth fechados. E os agudos dele tem uma quantidade que para mim soa muito bem posicionada, com um brilhinho um pouquinho para mais, só que faltou um pouco de definição aqui. Só que isso acaba sendo uma limitação natural em fones fechados Bluetooth, sobretudo com o A10 aqui que não traz os codecs Bluetooth mais sofisticados, que poderiam melhorar um pouco isso. E a única coisa que dá para pontuar aqui é que ele tem uma incoerênciazinha nessa região que pode acentuar alguns S's e fazer alguns pratos de bateria, por exemplo, soarem meio espalhados ali, sabe, sem uma localização muito precisa no espaço. Só que, cara, é um preciosismo da minha parte como analista de fones e nesse patamar de preço é algo assim absolutamente desconsiderável. E como eu falei, a sonoridade dele muda um pouco e quando a gente desliga o cancelamento de ruídos, a grande diferença é que os graves aumentam consideravelmente e o fone acaba ficando um pouquinho mais escuro, sabe? Os médios graves têm uma pancada maior ali. Pode ser interessante para muita gente, mas eu preferi no modo com a ANC ligado. Quando a gente escuta ele somente via cabo, eu já não gostei tanto assim. Eu achei que os médios dele ficam meio anestesiados ali, sabe? Ficam sem muita abertura, aquela coisa mais fechadona. Os graves também aumentam, então ele fica mais fechado como um todo. Vamos então para a nossa conclusão, gente. E você que está aqui, não deixa de me dar uma força, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. E se puder, claro, comenta no vídeo que ajuda demais no nosso temido algoritmo. E os pontos que certamente me fariam recomendar o A10 são que, primeiramente, ele é extremamente confortável e tem um sinal de Bluetooth muito estável e de boa qualidade, tem uma sonoridade bem equilibrada, a bateria dele dura bastante, ele vem bem completinho com uma boa case e acessórios bem legais e ele tem um ANC com uma boa atenuação de ruídos, mas a gente já vai para o primeiro ponto que me faria não recomendá-lo, que é o problema no ANC, que quando a gente está dentro de algum carro ou ônibus que balança, que eu citei para vocês, que não é legal. E o outro problema é que eu não encontrei pads de reposição para ele. E sinceramente eu não sei se são fáceis de trocar, eu tentei removê-las aqui numa boa, não foi. E não poder fazer isso reduz muito a vida útil do fone, não é uma coisa legal. No frigir dos ovos, ele é bem recomendável sim para quem está buscando um fone Bluetooth com ANC
com a sonoridade bem equilibrada, bem feito e no precinho, mas pra galera que curte graves mais poderosos, talvez algo como o Anker Q30 seja uma recomendação mais interessante. Só que como um fone para usar intensivamente em carros ou ônibus, eu não acho que dá para contar com a ANC dele e é importantíssimo ter isso em mente. Eu não recomendo para quem pretende usar esse fone num ônibus ou carro. E é isso, gente. Isso foi minha visão sobre o One Audio A10. Ele foi enviado pela própria One Audio, que não pediu para falar nada, somente mandou o fone para review. E é isso, gente. Essa foi minha visão sobre o One Audio A10. Quem curtiu, deixa o joinha. Quem tá gostando do meu trabalho, se inscreve logo no canal. Forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo e valeu!